Amado Deus, muito obrigada por mais um sábado na tua presença, muito obrigada por podermos estar na tua companhia. Obrigada por nos reunirmos aqui para aprender mais sobre ti, estudar a tua palavra, entender mais aquilo que tu necessitas que entendamos para esse tempo. Obrigada pelas pessoas que estão aqui presentes e peço bênção mesmo sobre as que não estão. Que a gente possa ter um estudo proveitoso, que a gente possa sair daqui com as mentes e os corações mais ligadas a Ti, com maior conhecimento e maior sabedoria também. Fica conosco, que o Teu Espírito esteja entre nós. Pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, a gente, semana passada, deu início a essa série de revisão, de estudo sobre a lei dominical, que, tal como o Gabriel falou anteriormente, eu achei importante a gente rever esses estudos, porque a gente sempre tem interações no nosso grupo, né, de WhatsApp, às vezes fica algumas perguntas no ar, fica algumas dúvidas no ar, e eu imagino que não tenha sido diferente com relação às aulas sobre a lei dominical, né? Existe bastantes questionamentos, a gente tem vários palestrantes dando essas aulas e às vezes fica as perguntas no ar e que a gente não sabe, né, qual é o palestrante que se alinha mais com a mensagem, talvez, para esse tempo. Então, eu quis começar pouco a pouco essa série, né? Eu espero, na verdade, conseguir terminar isso amanhã, mas se a gente não conseguir, a gente vai fazendo. Mas o objetivo é tentar terminar amanhã, para depois, as próximas, a gente rever outros assuntos, né? Então, agora a gente ainda tem assuntos do Ancião Parminda também para rever, que seria ótimo, depois dessa série de lei dominical, tá bom? Então, a aula passada, a gente começou por falar do estudo da Helena, e a gente fez uma breve revisão, assim, né? Tentou focar nos pontos principais das aulas da Helena, e eu acho que, pelo menos para mim, foi bastante proveitoso relembrar esse tema, para eu poder comparar o estudo dela com os demais palestrantes também, né? Não basta só a gente lembrar o que aquele palestrante especificamente está falando, né? Mas é bom saber porque, por exemplo, às vezes a gente escuta um só estudo e parece, assim, super alinhar com tudo, né? Parece assim, por que não o Islã poderia realmente atacar? A gente vê tantas coisas acontecendo em relação a isso, é, mas de estudo para estudo, a gente não pode ir por exemplo, de estudo para estudo e achar que tudo encaixa, porque eles têm as suas diferenças, né? Então é importante a gente ver quais são essas diferenças para a gente poder entender por que que a gente não consegue fazer de todos esses estudos um estudo só e entender por que que a gente escuta aqui e se parece bem, depois escuta outro e também parece super alinhado, né? Então, quanto mais a gente estuda e mais a gente fala sobre esses detalhes, eu acho que isso se torna é, mais visível para nós à medida que a gente vai avançando nos estudos e vai respondendo um pouquinho mais as nossas perguntas também, tá? Então, a aula passada eu tinha mencionado que hoje eu ia falar sobre o estudo do Aryan, então eu vou tentar falar do Aryan e do Aaron também, né? Ver se a gente hoje tenta concluir esses dois estudos. Em relação ao Aryan, ele passou por duas fases, né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir essas últimas aulas do Aryan. Talvez algumas não estejam traduzidas, né? Mas o Aryan ele passou por duas fases na mensagem. A primeira fase ela apresentou para nós, para o nosso ministério, né? E recentemente ela acabou mudando a sua opinião em relação à lei dominical, onde ela acabou se alinhando com a mensagem da anciã Terry. Então, eu tinha alguns pontos que, pessoalmente, para ela, esses pontos não fechavam e eu não conseguia entender em relação à mensagem da anciã Terry. Então, com o tempo, ele chegou a uma nova conclusão. Claro, estudando, escutando mais os estudos da anciã Terry também, né? Então, hoje a gente vai iniciar com essas duas fases. A fase antiga,
que a posição antiga que ele tinha, né, que foi quando ele deu estudo para o nosso ministério, e depois a gente explica como ele chegou até a mudança e a conclusão de que ele se que ele aceita o estudo da anciã Terry com o marco da lei dominical sendo a 18 de julho de 2024, tá bom? Algo importante no estudo do Arian, né? O Arian focou, logo no início, quando ele começou esses estudos, ele focou muito na fronteira do leste, né? Por que o Arian focou na fronteira do leste? O que estava acontecendo na fronteira do leste que para o Arian era importante, que trazia significado para nós? Quem lembra? Não sei se alguém teve a oportunidade durante a semana de rever um pouquinho o estudo do Arian. Não sei se o Marcos está online também, eu acho que ele esteve assistindo. Então vamos lá, eu preciso que vocês me ajudem, vão soltando as ideias do que vocês lembram que o Arian falou para a gente quando ele deu o estudo. A guerra de Rússia contra a Ucrânia? A guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, esse foi, quando a gente fala na fronteira do leste, esse foi o foco inicial do área, né? Era o que era importante que estava acontecendo ali nessa fronteira era esse conflito entre o Rei do Norte e entre o Rei do Sul, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia e toda aquela invasão do Putin. Então, não tem como a gente falar de cada ponto, né, de cada detalhe dessa palestra, porque são vários pontos, e eu só vou realmente pegar nesses pontos principais para dar a perspectiva, tá? É, então, continuando. Além disso, além do foco na fronteira do leste, a guerra da Rússia com a Ucrânia, o que vocês lembram do porquê que o Arion marcava a lei dominical só para 2025? Quem lembra? A gente já tem a guerra com a Ucrânia, e depois eu vou pedir para o Mati me falar um pouco mais do porquê a guerra com a Ucrânia, mas o que mais nós temos além da guerra com a Ucrânia? A queda do Rei do Sul? A Bárbara está mencionando a queda do Rei do Sul. Você tem ideia de como aconteceria essa queda para a gente poder marcar ela na lei dominical? Assim, segundo o que eu acho que para o Arian era quando a Rússia perdia a guerra. 1989. Vocês conseguem ouvir a Bárbara? Ou eu preciso repetir? Eu escutei. Ok. Eu também Então, escutei. ótimo. Então, a gente diz que a Rússia perde a guerra na lei dominical, mas existe uma forma de como ela perde essa guerra na lei dominical. Perdendo as esferas de influência. Então, a Bárbara está dizendo, perdendo as esferas de influência. Gabriel, você levantou a mão. Ahm, Pelo que eu lembro, ele disse que isso tinha a ver com guerra de informação. E ele muito se baseou em um longo artigo que detalhava a sequência, né, de como os Estados Unidos ficou primeiro suspeitando que a Rússia iria atacar a Ucrânia e logo foi se confirmando, ele se vira num dilema de não conseguirem convencer os aliados da OTAN, não? Porque eles estavam com essa informação, eles já tinham feito falso alarme. Quando foi? Ai, esqueci agora a que se referia. Mas basicamente eles estavam eles não tinham muita credibilidade, então eles demoraram muito de conseguir convencer que, né, essas imagens de satélite que estava tudo assim indicando que eles estavam preparando um ataque, que isso de fato estava acontecendo, né? Então era quase em cima da hora e eu acho que Ariane descrevia que o momento em que Biden decide lançar e colocar tudo aberto no público, que isso era como uma derrota, não? Uma derrota
em esfera como que se diz? Informação. Informação. Isso, obrigada. Ressoou um pouco mais, né? Então, o Gabriel expandiu um pouquinho mais aquilo que a Bárbara tinha começado. É realmente uma perda em relação às esferas de influência, porque eles haviam sido avisados que o Putin já estava colocando as tropas na fronteira, o Biden já tinha avisado que o Putin tinha colocado as tropas na fronteira, né? Mas a informação saiu, foi lançada, ninguém deu muita relevância àquilo, né? E acabou acontecendo. Mas existe um ponto importante para isso, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Precisamente por ter sido o Biden a dar essa informação. Um outro ponto que vocês lembram das aulas do Arion que tenha ficado marcado nas vossas mentes. A gente já tem a guerra com a Ucrânia, a gente já falou da lei dominical, por que que a guerra com a Ucrânia é importante, né, marcar na lei dominical, pro Arian, por que que isso era importante, né? O que mais? O que que, por exemplo, a Ancia Terry, ela foi a nossa, vamos dizer, a nossa primícia, foi ela que iniciou esses estudos de lei dominical. Então, os estudos que vieram depois, a maioria veio com um questionamento para o estudo dela, tá? Então, que mais questionamentos houveram ali, Mati? Ancia Terry, ella comenzó con un tema de Máximos Jurges, se llama Uhum. que tiene nombre. Y ali Vamos com aparece isso. essa imagem do embaixador. E eu lembro Uhum. que Arian falava, acho que era Erdogan, que tinha sido como embaixador en ese viaje como para trazer a paz, alguna cosa así. No lembro bem. Ok. Viktor Eu não. Orban, não é do... That was Aaron. Ah, é verdade. Então, isso. Gabriel corrigiu aí. Porque eu acho que. Não, acho que foi o Aaron. Não lembro. A Gayle tá falando que no estudo do Aaron, ele também fez o mesmo comentário em relação ao Quintus, mas o Aaron tinha o mesmo questionamento também, que em relação ao nome. Ok, então a gente tem essa primícia, que essa foi a primícia da Terry, né? Ela começou, Nancy Terry, ela começou a falar do Fábio Quintus Máximos Gurgis, e aí é que surgiu essa dúvida, tanto em relação ao marco mesmo, onde ela também marca o ano para isso acontecer, né? Então, existe um outro ponto relevante que é em relação a Panion. E o Arion tinha um foco que era Pânio, era muito importante para a gente poder entender as características da lei dominical. Então, o Arion sempre dizia nos estudos: olha, a gente não tem como entender uma lei dominical sem entender bem essas características de Pânio, né? Como é que a gente foi pular de um marco para o outro se a gente, entre esses marcos, tem outros marcos que a gente ainda nem sequer conseguiu entender bem, né? Então, por que isso é importante? Porque precisamente no marco de Pânio, né, a gente tem esse conflito entre o rei do sul e o rei do norte, mas que ainda não estava tão bem definido, pelo menos para o Arion e para algumas pessoas dentro do movimento. Esse marco talvez não estivesse tão bem definido, e por isso não está tão bem definido, e a gente saber que a gente precisa entender o passado para a gente entender aquilo que vai acontecer no futuro, surgiram também essas dúvidas da parte do Arion, como, olha, como é que a gente vai ter... a gente está conseguindo marcar uma data para uma lei dominical sem entender o que aconteceu antes, principalmente em relação a esse conflito enorme que está acontecendo e que foi um dos marcos que a Anciates colocou bastante relevância, mas que parece que a gente não tem luz para isso agora, na data que a Anciates está marcando. E aí começou esse questionamento, né? Além de Pânio, o que ele dizia? Que a gente não tinha conseguido demonstrar na linha Exeter. Então, por que pro Arian era tão importante demonstrar uma formalização da mensagem? Porque eu sempre dizia, olha, é muito relevante que a gente entenda Exeter. A gente precisa entender a formalização da mensagem. Por quê?
Por que que eu disse que Anciat Terry tinha pulado para a lei dominical sem demonstrar isso? Não sei se alguém lembra. Então, na linha dos 144.000, a gente tem um período entre Pânio e a lei dominical, ok? E a gente também tem as nossas linhas fractais, que são os sacerdotes, levitas e os netineus. Os sacerdotes, eles terminaram a linha em 2021, que foi no marco de Pânio, né? Mas tanto para os levitas como para os netineus, a linha ela não tinha terminado aí, né? A linha para os outros dois grupos, ela continuou. Então, entre esse período aí, a gente sabe que a gente tem que ter a formalização e um aumento de conhecimento, ok? Então, eu vou colocar isso aqui. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Tela. Vamos ver se fica mais fácil. Acho que essa era da aula passada. Assim, isso, a gente tinha da aula passada. Então, ó, o que eu tô falando é o seguinte. A gente tem isso aqui, como, ó, vamos dizer que aqui é pânio. E aqui a gente tem a nossa lei, deixa eu pôr no português. A gente tem aqui a nossa lei dominical, ok? Entre esse espaço aqui, a gente tem que ter os nossos outros dois marquinhos, né? A gente tem que ter aqui uma formalização e a gente tem que ter um aumento de conhecimento antes que outra coisa possa acontecer. E a gente também tem a linha dos levitas e dos netineus. Então, a gente teria aqui um fechamento da porta da graça, e aqui a gente teria a segunda vinda, e aqui ficaria a lei dominical e um fechamento da porta da graça, ok? Então, e também a gente teria que ter esses dois marcos entre. Então, o que o Arian está dizendo, o que ele está questionando é como é que a gente vai daqui, de Pânio, pula logo para cá, para essa lei dominical aqui, se a gente nem sequer sabe o que está acontecendo aqui e aqui, basicamente, né? Porque, inicialmente, a Anciat Terry, ela não tinha nos falado ainda da data que ela tinha marcado a formalização. Ela falou que tinha ideia do que poderia ser a formalização, mas ela não nos tinha dado inicialmente a data dessa formalização, tá bom? Então, quando a gente. Por isso é que a gente menciona sempre que é preciso entender cada marco, cada passo dado ao longo das linhas, porque se a gente não entende o passado, a gente não consegue entender o que está diante de nós, que era essa lei dominical. Em Pânio, a gente vê essa guerra, né? Rússia-Ucrânia, o rei do norte e o rei do sul. Quem é suposto ganhar essa guerra? Quem ganhou essa guerra em Pânio? Rei do norte ou o rei do sul? Quem ganha a guerra? Aqui estão dizendo que foi o rei, que é o rei do sul que ganha essa guerra. Qual é a opinião que vocês têm? É o rei do sul ou o rei do norte que ganha em Pânio? Rey del Norte. Por que o rei do norte? Ou por que o rei do sul? Él gana información porque ya para esa data, posso estar equivocado. Biden gana en la guerra de información. Ya ninguém acredita en Putin. Claro, a gente tinha mencionado isso há pouco, né? Então, o rei do norte ganha aqui nesse marco aqui, ó, o rei do norte é quem vai ganhar aqui essa batalha em Pânio.
E esse modelo é um modelo que nos foi dado pela Anciates, né? Onde a gente vê a ferida e a gente vê a morte. Então, tanto a Helena como o Arian, eles pegam nesse modelo aí e tentam desenvolver os seus estudos a partir disso. Então, baseado nisso, o que o Arian fez foi passar tempo estudando esse Marcos de Pânio para tentar demonstrar que o Rei do Sul ele perde nesse marco, ok? Então, isso aí é o que ela acredita que nos ajudaria a ver a lei dominical. Então, eu chego à conclusão que eu não conseguia basicamente enxergar nada nesse marco de Pânio, né, em relação à queda do Rei do Sul, que nos ajudaria a ver que essa lei dominical se cumpriria a 18 de julho de 2024. Por isso, eu disse que 2025, aí sim, talvez eu consiga enxergar uma maior queda para o Rei do Sul e o Rei do Norte tomando mais controle, mais poder. E também porque quando foi sugerida essa data de 2024, né, a gente ainda não tinha determinado a formalização da mensagem antes da lei dominical. Ou seja, para o Arion, a gente não consegue determinar a lei dominical sem saber corretamente os marcos que vêm antes. Então, o questionamento, né, está aqui. Como saber isso aqui, essa lei dominical, sem saber o que está em Pânion? Então, o que o Aaron quis fazer, a forma que o Aaron quis preencher esses marcos, foi pegando precisamente nessa guerra entre o Rei do Sul e o Rei do Norte. Então, a gente pode colocar aqui 2022, e logo depois julho 2024, ok? Então, fica esse período, eu vou colocar aqui, fica esse período relevante que eu queria descobrir. De julho de 2024 a novembro de 2024 era, ok, o que acontece de relevante dentro desse período de tempo? Para descobrir isso, eu começo a dizer algo que a Anciates ela menciona várias vezes e ela aplica bastante nos estudos dela, que é o que a gente chama de book ending. O que é o book ending? É um termo em inglês, né? Que traduzido literalmente significa quando a gente coloca, sabe quando a gente tem os livros e a gente tem que colocar aquele suporte, tanto no princípio como no fim, que é para os livros não ficarem caindo. Eu não sei o nome no português, mas seria esses suportes de livros que a gente coloca entre, né? Então, isso mantém os livros em pé. E eu tenho certeza que vocês lembram da Anciates dando várias vezes esse exemplo nas aulas dela, né? Muitos contextos, por exemplo, quando a gente está falando de comunicação, quando a gente está falando de organização, a gente usa esse termo de book ending, né? Que é um termo de sentido figurado. Então, basicamente, esse book ending está nos dizendo, ou significa que a gente tem que iniciar alguma coisa e a gente tem que finalizar isso, mas com elementos que são semelhantes e elementos que são relacionados. Então, o Warren pega nesse termo e diz: olha, a gente precisa pegar nos elementos semelhantes e elementos que estão relacionados em Pânio para aplicar isso nos marcos que vêm depois, né? Passo a passo, para que a gente chegue a essa lei dominical. Lei dominical. Então, a gente precisa criar essa estrutura, a gente precisa trazer essa continuidade e esse equilíbrio, né? Que é para isso que serve esses book endings, esses suportes desses livros, né? E que aqui seriam os nossos suportes dos nossos marcos. E quais são esses suportes aqui? Seriam esses aqui, né? Pânio e a lei dominical seriam basicamente os suportes desses dois marcos aqui entre, ok? Então, o ponto que a Anciates faz quando ela menciona isso
é que no marco a gente tem alguma coisa acontecendo, mas isso que acontece já faz parte de uma história. E essa história, ela começa e ela termina em algum ponto. Então, o Arion pega nesse conceito, pega nessa ideia para dizer que entre julho e novembro de 2024, ele não vê a morte da Rússia, ele não consegue enxergar a morte do Rei do Sul. Por quê? Em um dos discursos de Trump, ele tinha mencionado que Trump iria tratar da guerra entre a Ucrânia e a Rússia quando ele fosse presidente. E quando é que ele ia ser presidente oficialmente? Só em 2025, ok? Então o Arion dizia, bom, o Trump vem com esse discurso, né? O Rei do Norte. Não sei se eu quero dizer que Trump é o Rei do Norte, né? Talvez isso não se aplica bem assim como Trump sendo o Rei do Norte, mas vamos associar o Trump ao Rei do Norte. Então ele dizia, 2025 é que Trump estará no poder e vem com esse discurso. Então, como é que a Anciat Terry está marcando isso em 2024, se o Trump só vai ser presidente em 2025, né? Então, esse foi um dos argumentos iniciais do Warren, onde o foco estava nesses marcos antes da lei dominical. E só fazendo esse bookending, colocando esses suportes bem firmados entre esses marcos, a gente poderia chegar a essa resposta. Alguém lembra mais algum ponto que seja relevante? Eu já dei um pouquinho mais de informação, quer seja dentro dessa informação que eu acabei de dar, ou outra coisa que vocês lembrem. Vocês lembram algum outro ponto que o Aaron comentou inicialmente que seja relevante? Ninguém lembra o que o Aaron falou para a gente quando ele deu as aulas para a gente no nosso ministério? Gabi, posso falar? Claro. Eu agora estou lembrando um pouquinho melhor sobre essa questão do Viktor Orbán, porque pelo que eu lembro, o que o Arian estava esperando, né, era o Trump colocar em prática a sua promessa, né, de dar fim à guerra dentro de 24 horas, assim que ele assumisse. Isso foi a grande promessa que ele repetia toda vez que esse assunto surgia, né? Um, eu lembro de assim, talvez não é ideal trazer isso, né? Mas eu conversei com a Aaron depois do estudo dele. Eu trouxe para ele justamente essa questão do Viktor Orbán, sendo que a gente tem outros exemplos na profecia, né? Onde o simples fato, né, de um líder aceitar conversar com alguém já serviu para a gente marcar a queda do império, né? Aí eu sugeri que para ele que assim o Viktor Orbán ele se auto-intitulou como embaixador, né, da causa do Trump. Ele foi lá e foi recebido pelo Putin, né? Sendo que ele nem tem esse título oficial como ele não representava ninguém, nem a União Europeia, nem nada assim, né? Ele foi lá em missão própria. E eu acho que foi por aí que o Aaron começou a considerar que talvez essa queda, né, poderia ser algo diferente do que uma literal derrota, né, se curvando a Trump, porque o Trump tinha prometido. Exato. Então, tem esse fator também da gente às vezes estar procurando algo bastante literal que vai acontecer, né, nessa guerra. E uma das coisas que eu ouço com bastante frequência é como é que o Rei do Sul perdeu, se ele parece que a cada dia mais ganha mais poder ainda, parece que tem mais força e a guerra não está nem perto de terminar, né? Então, o fato de como a gente também vai enxergar a guerra e esse modo de guerra e como isso acontece também é um fator muito determinante para a gente conseguir enxergar a lei dominical e como é que isso acontece, esse conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, precisamente nesse marco de lei dominical.
Alguém assistiu os estudos do Aryan depois que ele mudou a sua opinião em relação ao marco da lei dominical, a data da lei dominical? Não sei se alguém assistiu esses estudos ou se alguém já sabia que o Aryan havia mudado a opinião. Sim, nós não assisti quando. Ok. Então, o Aryan, eu acho que já tem uns meses. Obrigada, Carlinha. O Aryan, há uns meses já, como eu disse no início, ele vinha estudando, né? E chegou à conclusão de que, na verdade, a data correta, para ele, a data correta de se marcar a lei dominical seria 18 de julho de 2024, que é precisamente a data que foi dada pela Anciat Terry. Existem razões para essa mudança e como o Aryan chegou a essa mudança. Então, eu vou falar para vocês um pouco mais, porque eu vou assumir que vocês não viram essas aulas ou não lembram dessa mudança, tá bom? Então, um ponto que foi bem importante, que determinou um pouco essa mudança do Aryan, essa mudança de opinião, tá? E que a gente tem falado bastante ultimamente, quer nas aulas do Ancião Parminder, quer nas aulas da Anciat Terry, entre outros professores no movimento também, é essa transição de reinos, ok? Do quinto reino para o sexto, do sexto para o sétimo. Vocês já tiveram, inclusive, algumas aulas aqui com a Bárbara, em que ela falou um pouco sobre esses reinos, sobre a besta em si também. Então, essa é uma sequência que a gente vê no capítulo de Daniel, mas que a gente também pode ver em Apocalipse 13. E o que fala Apocalipse 13? A Cordeira, quem fala é igual a dragão. Então, a Gayle disse que em Apocalipse 13, quando a gente vai para lá, fala da besta como um cordeiro, mas que fala como um dragão. Então, aí já mostra essa transição. Então, entre Panion para a lei dominical é onde a gente vê essa transição acontecendo. Onde a gente vê, basicamente, deixa eu pegar na minha caneta aqui, a gente vê uma queda do sexto reino e um levantar do sétimo reino. Essa era a forma que a gente sempre explicava essa transição aqui, né? A gente... Ai, deixa eu mudar a cor. Perdão. Então, a gente conhece, ou a gente descreve sempre isso dessa forma aqui. Vou colocar aqui novamente Panion, aqui lei dominical, e a gente tem o sexto reino, sétimo reino. Então, a gente vê aqui uma queda, supostamente, do sexto reino e a ascensão do sétimo reino, ok? É assim que aqui a gente vê uma morte e aqui a gente vê... podemos colocar vida ou né, como estando vivo. Vou colocar vida e morte. Então, essa seria a forma mais simples da gente ver essa transição. Foi a forma que a gente sempre viu. Mas a Terry, ela vê um pouquinho além disso. O que ela vê em relação a esse fato aqui? E ela explica algo mais sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Alguém lembra alguma coisa dos estudos da Bárbara ou de ter visto alguma coisa recentemente da Anciat Terry, explicando um pouco sobre o sexto, sétimo reino? Quando fala, eles andam paralelo, os dois, sexto e sétimo andam paralelo. Então, uma das coisas que a Gayle está falando é esse ponto que a Anciat Terry traz para nós, que é um fator importante, de que esses reinos, eles seguem em paralelo, ok? Inicialmente, eu acho que a gente já desde da época do Ancião Jeff, Ancião Parminder e tudo, a gente descrevia dessa forma, uma ascensão, uma queda e uma ascensão, né? Só que a Anciat Terry, ela vem e diz, não, peraí, talvez a gente consegue ver com os modelos que a gente tem isso acontecendo além
dessa forma simples que a gente tem de ver. Talvez a gente consiga, da forma que os eventos acontecem, talvez a gente consiga fazer um paralelo desse sexto reino e desse sétimo reino. Ou talvez a gente até consegue pegar, como no capítulo de Daniel, e a gente colocar esses reinos numa sequência. Por exemplo, ela volta lá atrás na história e ela diz: olha, se a gente pega em toda a informação que a gente tem, se a gente volta atrás na história, a gente consegue ir de 1798, desse tempo do fim, onde a gente tem o quinto reino, logo depois a gente vê a divisão do sexto reino, e depois a gente tem um sétimo reino. Então a gente consegue enxergar esses reinos de Daniel em forma de sequência, um acontecendo após o outro, né? E é um período de tempo em que o sexto reino restringe o sétimo reino, ok? Então, como é que a Ellen White ela vai falar sobre isso? Ellen White ela diz que os Estados Unidos eles são um poder monolítico e como é que funciona esse poder? É uma fase onde a gente tem o cordeiro e depois ele fala como o dragão, mas ela considera como se fosse apenas um. É só os Estados Unidos ali, e o que acontece com esses Estados Unidos é que eles mudam o seu caráter, né? Então, a gente tem aqui os Estados Unidos, e aqui eles são o cordeiro, e depois eles são o dragão. É assim, basicamente, que Ellen White descreve essas duas fases dos Estados Unidos, mas como sendo um só, tá? E a Ancia Terry, ela explica como se fossem dois Estados Unidos. Não dois Estados Unidos literalmente, mas ela faz uma divisão dessas duas entidades que representariam duas versões dos Estados Unidos, ok? Não dois países literais, mas sim duas visões que correm em paralelo desde 1798. Está aí a diferença entre o que Ellen White nos descreve e como Ancia Terry traz essa proposta para nós de ver essa sequência de reinos em paralelo, ok? Então, como é que a gente veria esses reinos acontecer em paralelo? Basicamente, a gente poderia pegar, que é o que Ancia Terry faz, a gente vai lá para o início, 1798, vou colocar aqui a lei dominical, a gente coloca aqui os Estados Unidos no seu início, né? E a gente tem aqui um reino, ok? E assim, a gente pode colocar assim, sei lá, o sétimo e o sexto reino decorrendo em paralelo. Lembrem disso, porque vocês vão precisar dessa informação nos estudos mais para frente que a gente for dando também. E esse é um ponto muito importante, é um dos pontos assim mais chave que a gente tem nesse momento para entender a separação de mensagens de cada professor, porque esse é um debate que ainda está acontecendo e até que a gente questiona das aulas do ancião Parminder, e que foi um questionamento que surgiu em um debate e também numa conversa no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, esse é um ponto importante para a gente explicar o porquê dessa mudança do ar. Então, continuando. Por que que isso aqui, em particular, fez com que o Arian mudasse a sua visão? Por que que isso se tornou tão importante, né, que ele passa a defender o 18 de julho de 2024 como a lei dominical? Inicialmente, parecia que o Arian, ele esperava que esse sexto reino, ele morresse, e então que o sétimo levantasse. A forma simples de entender. Até que ele entendeu que a gente consegue ver esses reinos em paralelo. Só que usando esse modelo da Ancia Terry, desses reinos correndo em paralelo, isso altera o marco, né? A gente não espera mais ver que um caia e o outro se levante. Isso faz com que haja uma mudança no marco. Então, mudando esses modelos, a gente já consegue enxergar que
Porque um dos questionamentos do Arian era assim: olha, a gente não pode ter apenas metade dos Estados Unidos trazendo uma lei dominical. E quando a gente fala no 18 de julho de 2024, muita gente diz que foi apenas metade dos Estados Unidos que coroaram o Donald Trump na convenção nacional republicana, ok? Então o Arian dizia: como é que metade de um país vai trazer para nós a lei dominical? Não pode ser. Tem que ser o país todo a votar em favor para que possa acontecer essa lei dominical. Mas quando a gente usa esse modelo de linhas ou esses dois reinos correndo em paralelo, que é o modelo que Ancia Terry descreve para a gente, e a gente não espera uma queda e uma ascensão, aí a gente consegue ver que sim, é possível que metade dos Estados Unidos possa sim trazer uma lei dominical. E a gente não precisa necessariamente ter todo o país votando a favor disso para que essa lei dominical aconteça, tá bom? Até aqui, tudo bem? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Isso fez vocês lembrar de mais alguma coisa? Então, continuando. Esse é um ponto pelo qual o Aryan mudou o seu posicionamento, aprendendo a enxergar esses reinos decorrendo em paralelo. Um outro ponto que é importante das aulas do Aryan e que fez eu mudar de posicionamento também é eu passar a enxergar diferentemente como acontece a morte do Rei do Sul. Quem quer acrescentar mais informação sobre isso? Ele não chega também da morte Navalny internal. Então, a Gale está falando da morte do Navalny como um ponto, como um marco interno, como um ponto importante nessa morte do Rei do Sul. Quem traz esse ponto, inclusive, eu acho que é a Ancia Terry. É ela que dá importância à morte do Navalny. E eu acho que inicialmente para o Arya, nesse ponto da morte do Navalny, eu nem consegui entender bem esse ponto, não era um ponto tão relevante. Esse ponto era relevante para a queda do Rei do Sul através das aulas da Ancia Terry. Mas me dá mais informação sobre. E sobre a National Sunday Law, eu também pouco ele começou a entender como é que a Terry estava vendo da National Sunday Law, a diferença, e da World Wide Sunday Law. Num só tinha Sunday Law. Isso. Então, um outro ponto relevante que a Gale está trazendo para nós é Ancia Terry trouxe uma outra forma da gente entender a lei dominical, que é, não sei se é uma outra forma, mas sempre esteve aí, exato, sempre esteve aí, e é algo que até a Ellen White comenta, que é a lei dominical nacional e a lei dominical mundial. Quando a gente passa a entender como funciona a lei dominical nacional e a lei dominical mundial, e a gente consegue ver isso nesses reinos decorrendo em paralelo, é um dos fatores que ajuda a gente a ver como acontece essa lei dominical. E eu acho que, inclusive, eu vou trazer isso mais amanhã, quando a gente falar sobre os estudos da Ancia Terry. Então, eu não quero desenvolver esse ponto agora, mas vou falar sobre isso amanhã. Mais alguma coisa antes da gente passar para o próximo palestrante? Eu corri um pouco nos pontos do Aren, porque eu só queria dar a visão principal, né? A visão antes, que vocês sabem qual é, porque ele deu essa aula para nós, e a visão depois e o porquê que ele mudou de opinião em relação à data da lei dominical. E amanhã a gente vai ver um pouco mais ainda sobre isso, tá bom? Então, se não tem mais nada que vocês queiram acrescentar em relação. Ai, peraí, deixa eu ver aqui. É o João. Pode falar, João. Eu ia acrescentar um ponto, eu espero que ajude, porque na verdade a gente está. João, deixei de te ouvir. Não sei se fui eu
ou se caiu para todo mundo ou só para mim. Cayó ele. Caiu, né? Eu queria esperar aqui 2 minutinhos, porque antes de avançar para o próximo palestrante, queria ouvir o que que o João tem para dizer. Entretanto, alguém mais lembra de alguma coisa que vocês tenham assistido? Amanhã a gente vai fazer, na verdade, a gente vai seguir para os outros palestrantes, mas eu quero tentar concluir com todos esses pontos, tá? Hoje a gente só está tirando a informação, tudo que a gente lembra em relação aos palestrantes, tá bom? Perdão, eu caí. Voltou, se levantou de novo. Então, eu ia acrescentar uma informação, na verdade, que talvez ajude a gente um pouco nisso. Como acho que você já comentou, né, sobre os estudos do Anselmo Parminda, que está acrescentando uma carga de informação muito grande sobre esses assuntos agora, né, que talvez dificulte um pouco. Mas os estudos com relação aos reis, né, tanto o rei do norte quanto, né, o rei do sul, com base em Apocalipse 12 e 13, a gente já vem entendendo que a transformação a construção de uma besta, né, etc., né, a morte e a ascensão de um rei se dá justamente pela morte de uma relação, né? Então eu acho que isso ajuda um pouco a entender a questão do Navalny na Rússia e etc., essa queda do rei do sul, justamente vem se quebrando uma relação interna, primeiramente, você perde o elo interno, para que depois a gente tenha um fator externo, né? Vamos pensar uma guerra, realmente algum acontecimento. Mas eu creio que justamente, acho que entrando no que a Gayle disse também sobre a questão da lei dominical interna, né? Usando como paralelo, né? Não que a gente aplique justamente ao caso da Rússia, né? Mas usando como um paralelo, você já vê uma dissensão de poder interna com um movimento pró-democrático, né? Vamos pensar, né, que Navalny representaria, né, algo do tipo. E ao mesmo tempo, externamente, a gente tem a questão, né, acho que o Gabriel comentou agora, né, a questão do Viktor Orbán, que justamente ele, sem nenhum mandato, ele conversou com o Trump, né, em nome de um outro país, né. Então você enxerga os dois elos, né, a falta de uma demonstração externa de poder e uma falta de demonstração interna. Então, eu acho que esse período, né, essa transformação, essa queda de autoridade russa, eu acho que já representa um pouco aquilo que a gente talvez procurava, né, como a morte do rei, né? Isso, boa, João, muito obrigada pelo seu comentário. É isso aí. Eu acho que, inclusive, esse é um pouco do questionamento do Aaron também. A dificuldade de ver como a gente consegue, não sei se manobrar em torno disso, né? Essa visão tanto interna como externa e como isso vai acontecendo, como é que a gente vai aplicando isso tanto internamente como externamente. Porque lembrem, a gente não só tem que ver isso com esses fatores externos que acontecem, né, em relação às guerras e tal, mas a gente também tem o nosso movimento e nós também estamos indo em paralelo com todos esses acontecimentos, né? Então, essa na maioria das vezes, a nossa grande dificuldade também, enxergar como é que nós, movimento, conseguimos correr em paralelo com esses eventos que estão acontecendo para eles, porque eles também têm tanto o interno e o interno acontecendo para eles, da mesma forma que nós temos para nós. Então, saber fazer a separação disso e como isso acontece é um fator também importante. Passando para o Aaron. O Aaron também é um dos palestrantes que acabou mudando a sua opinião, né, ao longo do tempo, e se posicionando também a favor da data que foi marcada pela Ancia Terry, ok? Mesmo esses palestrantes tendo algumas perguntas e achando que ainda existem algumas lacunas que elas precisam ser preenchidas, né? Quais eram os argumentos do Aaron, né? Agora saindo do Arian para falar do Aaron. Quais eram os argumentos do Aaron, né? Ele também deu estudo para o nosso grupo. Quem lembra? Eu me lembro que um dos pontos era que para ele, no começo, ele achava que na lei dominical tinha que ter um teste. Uhum. Então, quando ele
palabras sobre julho do ano passado, ele não via nenhum teste, ele só viu o teste quando foram as eleições, quando as pessoas escolheram o Trump. Então, ele marcava isso como sendo a lei dominical, porque para ele, na lei dominical, tinha um teste. Ok, obrigada. E a grande outra coisa, ele tinha de quintas. Isso, ele tinha grande problema quando ele foi para Egito, para Roma, em 272 e 273, e foi uma polêmica por aí. Obrigada, Gayle. Então, a Gayle está falando também, a Gayle tá me dando, assim, uns pedacinhos de informação, dizendo que o outro questionamento do Arian era por que que a Ancia Tess, ela focava tanto em relação ao Fábios Quintus Máximos Gustis, né? Porque foi o ponto de partida da Ancia Terry, e o Aaron também não conseguia ver por que que esse tinha sido o ponto de partida, principalmente em relação à data que havia sido marcada, porque a Ancia Terry começou esse estudo a partir de um estudo que foi da Ancia Tess, e a Ancia Tess marcava o ano de, acho que 272, e o Aaron estava dizendo que não era possível que fosse essa data, né, em relação a, porque ele já tinha lido e voltado atrás na história, visto muitos historiadores falar sobre isso e ninguém marcava a mesma data que Ancia Tess e Ancia Terry. Então, esse era um outro questionamento que ele tinha, que a gente vai falar também mais sobre. O que mais? Tinha uma outra coisa que o Arian sempre perguntava, e de cada vez que a gente tentava dar a resposta em relação ao marco da lei dominical, o Aaron insistia sempre nesse ponto. Peraí, Gayle, dá uma segurada para ver se alguém que está online lembra disso. Qual era esse ponto que o Aaron sempre falava? Olha, não pode ser porque vocês ainda não demonstraram como é que é isso aqui para mim. E ele repetiu isso várias vezes, inclusive, na aula que ele deu para a gente. Gabi, eu só tenho algumas coisas para acrescentar com essa questão da data, mas acho que não é isso que você está perguntando, não? Mas me dá o que você tem e eu volto atrás no meu ponto. Então, complementando, não, com o que a Gui elaborou, o que você também acabou de dizer, muito gira em torno de da premissa, né, que a anciã Tess teria se equivocado na leitura, que ela leu o texto, porém não reparou na nota do rodapé, Isso. onde tem um detalhezinho indicando, né, que isso, na verdade, se referia ao ano 273. Agora, você me dá um nó na cabeça. A contagem, né? Porque é justamente essa questão, né, que não existem fontes históricas, né, que dizem com exatidão em que momento, né, teve essa reciprocidade, né, de devolverem o favor de enviar embaixadores ao Egito. O Egito mandou e depois Roma mandou de volta, né? Então, isso sendo como um marcador importante em que Roma entraria, ou subiria ao palco da política mundial, porque uma vez que os países começam a estabelecer laços diplomáticos, aí sim, eles são reconhecidos, né? Então, é por isso que ele muito insistiu nessa questão dessa data, né? Porque de fato é extremamente difícil. As poucas fontes que existem não apoiam, mas tampouco contradizem, mas eles não são precisos com respeito à data, em que momento exatamente a Roma envia embaixadores, né? Então, foi por aí que ele basicamente se aproveitou, né,
desse fato, né, que não existe Uhum. exatamente, e ele deduziu e se baseou em historiadores que estavam com essa tese, né? Boa. Você acabou lembrando de bastante coisa, inclusive. Obrigada. É, o que assim, esse sim era um dos pontos que eu queria falar depois, e ótimo que você já falou sobre ele. Mas a outra coisa que o Aaron via também era o fator da marca da besta. Isso mesmo, Carlinha. Então, a marca da besta, o Aaron repetiu várias vezes: olha, porque para ele eu via a marca da besta atada à lei dominical. Então eu sempre falava: olha, vocês não estão conseguindo responder a minha pergunta, onde está a marca da besta aqui na lei dominical? Então o que ele faz é dizer que, olha, para mim a lei dominical ela seria a 5 de novembro. E por quê? Por que que eu enxergava a marca da besta, por que que para ele a lei dominical era 5 de novembro e ele conseguia enxergar aí uma marca da besta? O que acontece a 5 de novembro, que é tão importante e que ele consegue enxergar aí uma marca da besta? O que vocês acham? As eleições, quando votaram no Trump. Então, a Bárbara está falando, eu não lembro de você ter falado isso antes, mas a Bárbara está me dizendo que as eleições, né, que aconteceram a 5 de novembro, e é todo um país votando, né? O João está dizendo, as pessoas exercem uma escolha. Acrescentando, não são só algumas pessoas, né? Que esse era o ponto importante, são todas as pessoas. Então, para ele é importante essa data de 5 de novembro, ou era importante essa data de 5 de novembro, porque todo o país aí tinha feito essa escolha, né? Diferente do 18 de julho, que era apenas metade do país fazendo essa escolha. Então, para ele, a marca da besta tinha que ser recebida por todo mundo nos Estados Unidos, senão essa lei dominical ela não poderia chegar, né? Tinha que haver essa escolha de aceitar ou não a marca da besta. Por isso eu falei que ele via isso como teste, porque quando você tem o teste, você recebe a marca da besta ou não. Isso, exatamente. Então, como a Bárbara tinha dito antes, né, em relação ao teste, por isso que eu via isso como um teste. Boa. Então, se vocês lembrarem dos estudos passados da Ancia Tess, ela sempre fazia menção às eleições, né? E eu acho que isso ficou bastante nas nossas mentes também, de que as eleições são um marco importante para a lei dominical. Então, o Aaron ele acabou focando nisso, como, olha, se as eleições trazem e tem todo esse peso, então não pode ser só metade dos Estados Unidos, precisa ser algo grandioso, né? E o 5 de novembro era esse algo grandioso. Então, além disso, a formalização era pro Aaron o 6 de janeiro, porque é uma agitação, né, que a gente vê antes da lei dominical e que também tem algumas propriedades que a gente espera ver numa lei dominical. Então, agora indo um pouco para o ponto que a Gayle estava mencionando, que é em relação a Quintus Fabius Maximus Gugis. Eu acho que eu até estava dizendo trocar, estava dizendo Fabius primeiro, mas acho que é Quintus Fabius Maximus Gugis, né? Então, que era o ponto que a Gayle estava trazendo para nós e que está relacionado com as eleições, onde também surgiu de estudos da Ancia Tess, né? Onde ela começa por falar no Quintus como um ponto da lei dominical, quando ele foi enviado como embaixador ao Egito. Então, o que o Aaron fez, né, que o Gabriel acabou de mencionar também, foi ler vários historiadores que contavam essa história, né, mas nunca achou nada que fosse um fator completamente determinante, né, só que também uma, sei lá, vamos dizer, uma pedra de tropeço ali um pouco para o Aaron, foi esses historiadores falarem da data em 273 e não em 272, como a Ancia Tess tinha trago para nós, né? Então, com isso, apoiava ainda mais a ideia dele dessa lei dominical sendo a 5 de novembro.
De leituras anteriores da Ellen White, Ancião Jeff, Ancião Parminda, né? Eles sempre colocaram também esse marco da lei dominical como um recebimento da marca da besta, né? Então, a única data que pro Aaron se alinha com isso é o 5 de novembro, né? Onde todas as pessoas saem para votar. E outra coisa é que ele se baseia também nesse modelo por causa da perda de esferas de influência, porque é precisamente durante esse período de tempo onde o Rei do Sul ele começa a perder ainda mais esferas de influência, né? Segundo o Aaron. Então, o que fez ele mudar de opinião e o que fez ele reconsiderar entre 18 de julho e 5 de novembro, né? Foi 18 de julho de 2024, né? Seria quando a imagem da besta ela estava sendo formada e o 5 de novembro seria quando essa imagem ela ganha vida. Então foi assim que o Aaron passou a considerar isso, a pensar, olha, ok, a forma como eu tenho de enxergar essa marca da besta mediante o modelo que a Ancia Terry está trazendo para nós, essa data que ela está trazendo para nós, é que então eu consigo ver essa imagem da besta, ela se formando a 18 de julho, né? Que foi precisamente isso que a Ancia Terry disse desde o início, né? Que a formação da imagem da besta em si já pode determinar esse marco da lei dominical, porque essa imagem sendo formada, o povo já formando essa imagem, eles já estão fazendo a sua escolha. De certa forma, eles já estão elegendo, né? E isso tem o seu peso. E depois, essa imagem para ele ganha vida apenas a 5 de novembro. Então, ainda existe esse questionamento aí para o Aaron, né, em que ele diz, sim, ok, eu aceito o 18 de julho como uma lei dominical, ok? Não vou mais dizer que concordo, aceito que essa lei dominical não é a 5 de novembro, mas o 5 de novembro tem a sua relevância. E o que é que ele diz? Eu consigo ver isso como um período de tempo, onde num a imagem é formada e na outra essa imagem ela ganha vida. E é desse ponto em diante até ao alto clamor que isso se avoluma e ela começa a falar, né? Então, quando a gente fala dessa marca da besta, isso é importante, né? A gente entender na linha estruturalmente também onde essa marca ela é recebida. E um questionamento que a gente faz perante tudo isso, essa marca, será que ela é recebida no início de uma dispensação? Essa marca ela é recebida só depois, no alto clamor? Quando é que essa marca é então recebida, né? Pro Aaron, o rei do norte, ele não pode, e esse é um ponto importante, né? Que para mim, inicialmente me confundia um pouco também, né, entre as aulas do Arian e do Aaron, que é o seguinte, um questionamento que eu tinha também. O Aaron questionava que o Rei do Norte ele não poderia apenas representar o MAGA, né, o Make America Great Again, torne a América grande de novo. Por causa dos eventos que aconteceram em 2021 entre o Biden e a Ucrânia, porque foi Biden em 2021, né, que veio e delatou o Rei do Sul, mas o Biden ele não representava o MAGA em 2021, né? Então, quando a gente coloca a vitória do Rei do Norte versus Rei do Sul, naquele ano, quem estava ali ainda presente era o Biden. Então surge esse questionamento, né? Se era o Biden que estava aí, mas essa queda tem que ser representada pelo MAGA, como é que a gente pode, né, falar dessa vitória, né? Que foi precisamente o que a gente estava falando no início. O Biden vem, diz que a Rússia vai estar ali na fronteira, que está pronta para atacar a Ucrânia, né? Foi o Biden que entrega toda essa informação da Rússia, né? Embora eles não tenham dado crédito ao Biden, não tenham feito muito
em relação à informação que foi dada, ainda assim foi o Biden que deletou informação sobre o Rei do Sul. Ou seja, supostamente deveria ser o MAGA a derrotar o Rei do Sul, né? E não o Biden. Então, esse é um questionamento que o Aaron tem, né? E que, para mim, pessoalmente, também foi um pouco de um questionamento. Aí vem o modelo da Ancia Terry, em que ela se baseia em estudos antigos, onde o Rei do Norte ele conquista o mundo em 3 passos, ok? E que isso acontece apenas no fechamento da Porta da Graça, que é Daniel 12:1, onde a Rússia, aí a gente já determina ela como sendo parte do mundo, e é aí, nesse momento, é que ela é derrotada. Isso traz alguns questionamentos, né? E o que traz esses questionamentos é um ponto bem importante, porque isso pode causar, ou está causando, um ponto de tensão agora, não só entre a compreensão de outros professores em relação à lei dominical, mas também numa compreensão entre Ancia Tess e Ancia Terry, ok? Então, por isso é que isso é muito importante da gente entender. E por isso que a gente tem todas essas aulas diferentes sobre a lei dominical. Muitos estudos eles são baseados, né? Ou todos os estudos são baseados em estudos iniciais da Ancia Tess, mas que a gente precisa reconciliar toda essa informação, né, com o que está acontecendo atualmente. E é isso que a Ancia Terry, né, está tentando fazer agora nesse momento, baseada também em estudos que ela entende de formas diferentes que foram falados pela Ancia Tess. E tudo isso é o que tem criado essa tensão entre professores e entre nós mesmos, né, para trazer todo esse questionamento, que é, de certa forma, um questionamento saudável, tá bom? Eu uso essa palavra tensão porque talvez isso faz com que mexa muito na nossa mensagem de alguma forma, né? E cria essa tensão, mas não é uma tensão no sentido de negativo, quando eu digo isso, ok? Então, a gente precisa de um modelo que seja mais apropriado para a gente conseguir entender todo esse questionamento. E é no meio de tudo isso que a gente tem esse 6º reino, que a gente já mencionou e está mencionando agora várias vezes no estudo, né? E que eu imagino que isso não seja só apenas a dúvida do Aaron, né? Que é uma lacuna que para a qual a gente ainda não tem resposta, mas que a gente precisa entender. Então, eu quero deixar aqui algumas perguntas, né, para a gente falar um pouco mais amanhã, e a gente tentar entender isso entre nós. Quais são essas perguntas e considerações que a gente precisa fazer que estão sendo relevantes de estudo para estudo? A gente precisa agora começar a questionar qual é esse pecado do 6º reino. Primeiramente, a gente precisa entender se a gente consegue ou não enxergar esse modelo de reinos decorrendo em paralelo. Se a gente consegue enxergar o 6º reino correndo em paralelo com o 7º reino. Quando eu passar para o estudo da Ancia Terry, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas essa é uma pergunta importante que a gente precisa fazer. Será que a gente consegue ver o 6º reino e o 7º correndo em paralelo? Será que a gente apenas consegue ver eles numa sequência? Capítulo de Daniel, 5º para o 6º, 6º para o 7º. Será que a gente consegue enxergar esses 2 modelos? Qual é o modelo que a gente vai usar para entender o que é que acontece no fim do mundo, ok? Sim, essa é outra pergunta importante. Onde é que a gente coloca o marco do nosso teste? A gente sempre falou que é na lei dominical. É importante a gente questionar, ok, onde tem mais relevância? Boston, Exeter, fechamento da Porta da Graça. Onde é o nosso teste? Quando a gente fala do Islã radical, qual é a importância, qual é a relevância disso?
Onde é que a gente vai localizar o Islã radical nas nossas linhas? Será que é importante ou não? Ok? Então, essas são perguntas que são muito importantes, mas que, para mim, uma das mais importantes que nos ajudaria como uma chave a entender um pouco melhor aquilo que a gente tem por diante e precisa entender é em relação ao sexto e o sétimo reino, ok? Que é a pergunta que está no ar e que a gente ainda não, como movimento, a gente tem várias opiniões, né? Tem modelos que chegam mais próximo de responder a isso, mas a gente não tem ainda um consentimento em relação, um consenso em relação ao sexto e o sétimo reino. E isso é uma pergunta que a gente precisa responder, ok? Então, eu vou parar por aqui. Aqui já é tarde, é quase 1 da manhã. Então, acho que é um bom ponto para a gente parar e pegar na continuação desses assuntos amanhã. Deixa eu abrir aqui o chat rapidinho. Só ler aqui a mensagem da Carla, que ela questiona: sabemos o que é a marca da besta? Me pergunto sobre isso. Sabe como algo necessário entender anteriormente para então buscar as demais, será algo necessário a entender anteriormente para então buscar as demais informações sobre o quando e aonde a marca acontece. Talvez esteja equivocada também sobre essa interrogação que me faz. Não, é uma boa pergunta a se fazer, Carlinha. A gente precisa também entender mais sobre essa marca da besta. E esse é o questionamento do Aaron, né? É exatamente isso que ele está querendo entender. Porque ele diz, ok, eu posso aceitar que o 18 de julho seja o marco da lei dominical, mas é então aí que a gente vai marcar essa marca da besta? Ou é só uma imagem que está se formando ali e depois, mais tarde, ela ganha vida em outro momento? Essa é a pergunta, uma das perguntas que a gente está tentando responder, ok? Então, podemos tentar falar sobre isso um pouquinho mais amanhã. Eu hoje vou encerrar isso. Alguém tem algum comentário antes de fechar? Alguma coisa que tenha lembrado um pouco mais que a gente possa acrescentar aqui antes de concluir? Ou alguma pergunta para a gente deixar já aqui para a gente falar sobre amanhã? Aqui em casa está todo mundo cansado já. Se não tem, então a gente vai orar. Amanhã a gente continua e a gente tenta então responder a essas perguntas, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por mais um estudo, muito obrigada por mais esse momento na tua presença. Obrigado pelos teus anjos que estão ao nosso redor, que nos guardam e nos protegem. Pedimos que tu nos possas dar uma noite abençoada, um sábado abençoado na tua presença. Pedimos que amanhã nós possamos estar mais restaurados e restauradas, que as nossas mentes elas possam recordar mais essas informações, para que a gente possa participar mais, possa compartilhar as informações que a gente sabe e que a gente se possa ajudar entre nós, aprendendo mais sobre ti. Que todos esses momentos sirvam de aprendizado e que sejam os passos necessários para nos levar à salvação. Pedimos que fiques conosco, que fiques também com as pessoas que não puderam estar aqui presentes e que amanhã cada pessoa possa sentir o desejo de vir e participar conosco desses estudos. Nos abençoa, eu peço, em nome e por amor de Jesus. Amém.